Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos à palavra desta noite. Nós trazemos hoje a sexta mensagem desta série preciosa no nosso telão, Resgatando a Saúde da Minha Mente, parte 6. Domingo, nós vamos dar um passo adiante, tá bem? Hoje nós fechamos esta base sobre o resgate, sobre o que é o cuidar da nossa mente, uma mente saudável. E nós estamos vendo os frutos disso já, graças a Deus, né? Diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este é Jesus Cristo. Ele restaura, Ele dá vista aos cegos, principalmente espiritualmente falando. Ele renova, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele prospera. Ele diz na sua palavra que Ele veio para pregar aos pobres. Sabe para quê, pastor? Porque com a pregação de Jesus Cristo, o pobre deixa de ser pobre e se faz próspero. Louvado seja Deus. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Deus eterno e todo-poderoso, Rei de toda a glória, somos gratos a Ti pelos Teus grandes feitos entre nós, pelos Teus benefícios, pela família espiritual que nós temos, pelo altar santo da nossa igreja. Ó Deus, pela pureza da graça, pela honestidade, Jesus, deste altar. Obrigada, Jesus, porque os frutos são evidentes. Nós não precisamos ficar aqui, Senhor, ó Deus, forçando nada. Tu manifesta, Senhor, o resultado da palavra exposta neste altar. Obrigada por tudo que estás fazendo entre nós, nas nossas famílias, nos nossos amigos, Pai, naquelas ovelhas que estão agora online, aqueles que assistem os programas matinais, os noturnos, ó Deus, os ouvintes da rádio, aqueles que estão em grupos já de estudos. Obrigada por tudo que estás fazendo e já te louvamos pelo que virá, porque nestes 3 primeiros meses, Senhor, investimos, pregamos, incentivamos, encorajamos, projetamos, planejamos, e o resto do ano será um ano, Senhor, de colheitas, Senhor, abundantes em todas as áreas. Nós nos abrimos para receber o que virá daqui para frente, porque grandes coisas faremos e de fato prevaleceremos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigada, pastora. Dedos preciosos. Irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados, pedras vivas, bom perfume de Cristo, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, vitoriosos em Cristo Jesus, aqueles que já têm a mente de Cristo ativada. No último domingo, o altar da igreja mostrou à igreja quais são as nossas armas espirituais contra o mal. Quem se lembra? Amém. Nós entendemos a preciosidade das armas que Deus colocou em nossas mãos, estudamos cada uma delas e mostramos que quando nós não temos uma arma ativada na nossa vida, você já sabe que uma delas é a palavra, a outra é o louvor e a outra é a oração. Nós estamos numa guerra, numa batalha muito grande, onde o centro da luta toda, né, onde o ringue, vamos dizer assim, o espaço da guerra é a nossa mente. E se nós estamos numa guerra sem uma destas armas, nós estamos em prejuízo, nós estamos em deficiência. Disse que o inimigo age com ciladas, com sua astúcia, com suas mentiras, com seus dardos inflamados. Ele pega pesado, ele vai fundo, ele é um estrategista do inferno. Então ele bola, ele maquina, ele procura as áreas frágeis, ele procura as brechas onde ele possa lançar os seus dardos para ver se infecta um pensamento. E nós sabemos hoje que o pensamento é a fonte da vida.
uma fonte infectada pelo inferno vai infectar todas as outras áreas do nosso viver. Então, hoje, você vai entender por que as nossas armas têm que ser espirituais. E por que as armas carnais, elas não funcionam? Digam, armas carnais não funcionam. Então, armas espirituais. Quais são? A palavra, diga, palavra. Louvor, diga. E oração. Oração. Então, essas armas, elas são poderosas, poderosíssimas. Elas são eficazes. E essas armas, Deus disponibilizou por graça para todos nós. Eu tenho direito de usar a palavra, eu tenho direito de usar o louvor e o direito de usar a oração para guerrear nessa batalha sangrenta, nesta guerra, nesta milícia contra as mentiras do inimigo, as ciladas do inimigo. Essas armas disponíveis por Deus, e eu com o entendimento, o conhecimento e a prática disto aqui, me torno uma pessoa vitoriosa nesta guerra. Nós vimos também que nós temos que buscar a cada dia mais e mais o conhecimento da palavra. Eu não posso ficar com conhecimento raso. Se você observar as palavras do apóstolo Paulo, que fala do conhecimento, da graça, o poder que tem o conhecimento, ele sempre diz no pleno conhecimento. O apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. O profeta Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O mesmo profeta usado por Deus lá atrás, usa a expressão, conhecimento quero e não sacrifício. Misericórdia quero, graça quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, nós vemos o Senhor nos mostrando que conhecimento não pode ser algo estático na vida. Nós conhecemos muitas pessoas cristãs que dizem assim, eu já sei, e vai falar isso, eu já sei, eu já conheço. Amado, esse é um perigo. Isso é muito perigoso, porque nós precisamos crescer no conhecimento, todos nós. Não pode existir um pastor prepotente que ouse dizer que ele já sabe tudo, que ele tem 20 anos de igreja tal, 30 anos de igreja tal. Não, esse que diz que sabe tudo, ele é o mais vulnerável, porque é nessa brecha que o inimigo vai achar a sua, porque não sabe mesmo, vai achar a sua incompetência no conhecimento e vai agir exatamente ali, né? Então, temos que crescer. Quanto mais palavra, mais efeito da palavra na vida. É o que diz Jesus em João 8,32. Conhecereis. Conhecimento da verdade. Conhecer a verdade, amado, não é chegar um dia na igreja, ficar aqui 2, 3 dias, uma semana, um mês. Agora eu conheço a verdade. Não. A verdade começou a lhe ser revelada. Mas você tem que crescer no conhecimento. Do quê? Da verdade. Então a verdade é algo grande, é algo profundo, é algo complexo. É Deus, só Deus é a verdade, só Deus tem a verdade. Então, para conhecer Deus, imagina, eu preciso conhecer, crescer, buscar, me desenvolver, me abrir, sabe, refletir. Eu preciso praticar aquilo que Ele vai me revelando para eu ir crescendo, me desenvolvendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Há pessoas que dizem assim, essa área da minha vida não é liberta, área financeira. O meu casamento, essa área não é liberta. Mas a pessoa é crente. E ela diz, mas eu já conheço a verdade, eu conheço Jesus. Mas Jesus é só isso? Ora, à medida que você cresce no conhecimento, você produz mais libertação. Naquelas áreas que você vai conhecendo, que você vai crescendo, você vai vendo a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não pense que porque você é de Jesus, você já está liberto totalmente, você está liberto do inferno, você está liberto das garras de Satanás, mas há coisas que ainda nos prendem na vida. Essa libertação virá à medida que nós crescermos no conhecimento. Quanto mais conhecimento da palavra, mais benefícios eu tenho. Nós temos também que renovar a mente com a palavra. Não fique, amado, com aquela mesma mentalidade de quando você se converteu.
Tem irmão que pensa do mesmo jeito de 15, 20 anos lá atrás. Não cresceu nada. Então, a mente, ela só tem aquele conhecimento. Uma mente que tem um conhecimento limitado, ela não pode ser renovada. Uma mente que não é renovada, não pode ser transformada. E sem transformação, a Bíblia diz que não se experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então veja que Deus encadeia uma coisa na outra, Ele emenda uma coisa, uma depende da outra. A vida espiritual é uma vida, é um viver, é uma coisa constante, não são coisas isoladas. Eu venho aqui, eu pego um amuleto, vou para casa, resolvo uma coisa. Aí eu vou ali, eu sou aquele pastor, eu vou lá, pego uma profecia, resolvo outra coisa. Não. Isso é macumba. Que nós temos visto hoje, crentes, com todo respeito, macumbeiros. Vem aqui, você está com problema no seu casamento, eu vou entregar-lhe o pote do mel, do amor. Aí a pessoa tem um problema financeiro. Venha, que você vai entrar na corrente do dinheiro. Mas a pessoa tem um problema de um negócio que não sai. Vou lhe entregar a chave que abre as portas. E a pessoa tem um pote de mel, ela tem uma chave, ela tem um amuleto, ela tem um graveto, ela tem mas ela não tem libertação, porque ela não tem a verdade. Amém? Então, nós precisamos renovar a mente com a palavra. Só a palavra renova a mente. A outra arma, que é o louvor, você sabe, o louvor, para ser uma arma espiritual eficaz, tem que ser o quê? Legítimo. Tem que ser um louvor especial. O que é um louvor especial? É um louvor genuíno do coração. Quem se lembra? Amém? Por quê? Porque se ele não for do coração, ele não é aceito por Deus. Olha, vamos lembrar de uma coisa, amados. Nós estamos lidando com o Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. Deus não é enganável. Deus não é tapeável. Não é assim, aleluia, glória a Deus. Deus aceita. Deus sabe o que está pensando, o que está sentindo, o que passa na cabeça, como são as atitudes. Deus não se deixa enganar. Então, um louvor aceitável é um louvor puro, é um louvor de coração, é um louvor especial, é um louvor sentido, com sentimento. Esse é aceito por Deus. Aí, essa arma é poderosa. E a terceira arma, a oração, só estou recordando, né? Ela precisa ser uma constância de vida. Não adianta a gente, de vez em quando, ora por mim. Nós oramos, é nossa obrigação orar, nós somos pessoas de oração. Mas nós devemos criar um hábito saudável do comunicar com Deus, da intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de horas, de mantras, de entrar num lugar escuro, de botar um véu na cabeça, jogar cinza, de ficar ali, Senhor, Não estou falando de você criar o seu muro da lamentação e ficar lá, ora, não é nada disso. Você tem que ter um momento seu com Deus, e isso tem que ter uma constância, uma regularidade. A oração precisa ser uma constância em nossa vida. Com essas armas, dessa maneira como você está recebendo de Deus, você vai ver que a sua mente, ocupada com a palavra, com o louvor a Jesus, com a oração, a sua mente se torna uma mente saudável. Uma mente correta, uma mente pura. Os pensamentos opressores são automaticamente destruídos. Você não precisa ir num culto para nós quebrarmos aquela opressão. E aí faz a fila e o pastor poderoso põe a mão na cabeça e diz: agora com estas mãos, agora eu... Não, eu estou lhe ensinando armas poderosas espirituais que Deus nos deu e que são capazes de expulsar, de destruir pensamentos que oprimem, pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos malignos. Amém? 1 Coríntios 14:15 diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Quer dizer que a mente tem que estar em sintonia com o Espírito.
Porque tem gente que está... a mente está vagando, está voando. A pessoa vem aqui e diz... a bispa está pregando, mas ela está pensando lá no macarrão que ela vai comer depois do culto. Ela está pensando que a barriga está roncando e que eu estou com sono. E ela está pensando que amanhã, como é que vai ser aquela reunião? Amado, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. O Senhor está falando, todo o seu ser tem que estar centrado para que essa arma funcione. Tá bem? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então nós estamos falando de uma perfeição, de uma coerência. Eu não posso estar de corpo presente e de mente ausente. Eu não posso estar, sabe, eu estou aqui em espírito, meu espírito está sendo alimentado, porque a palavra alimenta o meu espírito, mas minha mente, sei lá onde é que está, adormecida. Eu não posso. Eu tenho que ter estas armas, sabe, práticas, utilizáveis. Veja como uma mente saudável, uma mente espiritual, é uma mente sem opressão. É a mente de Cristo quando ela está ativada em nós. Deu para entender? Então diga, eu vou orar com a mente. Eu vou cantar com a mente. E tudo isso em espírito. Bom, então é uma coerência, é uma arma poderosa, não é? É possível, então, ter uma mente saudável. Amém, igreja? Amém. Como é possível ter uma mente saudável? Pela palavra, crescendo no conhecimento da palavra, pelo louvor genuíno de coração e pela oração, essa, com a mente, com o coração, em espírito e com constância. Quem entendeu? Então, o inimigo, eu já lhe declaro isso, porque isso é a consequência do que você está recebendo, do que você está conhecendo. O inimigo não vai controlar os seus pensamentos. O inimigo não vai controlar os pensamentos desta igreja. Nós já aprendemos quais são as nossas armas espirituais. 1 de Pedro 5,8, só para lembrar coisas que nós falamos em outras mensagens. Sede sóbrios e vigilantes. É para vigiar os pensamentos, vigiar as ciladas. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Ele não é leão, ele assusta, ele quer paralisar com seu medo, procurando alguém para devorar, procurando alguém para enganar, procurando alguém para desiludir, procurando alguém para desencorajar, procurando alguém para controlar a vida através dos pensamentos doentes. Quem está entendendo? Porque é assim que o inimigo atua. O inimigo não entra em ninguém. Um filho de Deus não pode ser possuído pelo diabo. O inimigo não pode roubar a salvação. Ele não pode roubar a obra da regeneração que Cristo fez na sua vida. Ele não pode. Então, como ele pode nos atingir? Ele nos atinge com as suas ciladas, com os seus dardos, com as suas mentiras na mente. Se ele alcançar uma mente vagando, sem estas armas utilizadas, ele lança mentiras que são altivezes, que se transformam em sofismas, que viram fortalezas em algumas vidas. E aí, é muito mais difícil de destruir, porque a pessoa chama a mentira de verdade e chama a verdade de mentira. E uma cabeça contaminada com mentiras, ela vai contaminar a sua vida inteira com essas mesmas mentiras. Por isso que no versículo 9, Pedro diz assim, resistirem firmes na fé. Olha aqui o espiritual. Não é para você resistir firme lá na montanha, com o vidrinho de óleo. É para resistir firme na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabendo que é desta mesma maneira que o inimigo atua na vida de todo crente. O inimigo tenta construir fortalezas na nossa vida. Ele trava uma guerra conosco no campo de batalha da mente, tentando controlar os nossos pensamentos. E uma vez controlados os nossos pensamentos, o inimigo controla também os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Pensamentos doentes geram sentimentos doentes. Sentimentos doentes geram atitudes doentes. Ações doentes. Porém,
Uma mente saudável, pensamentos saudáveis geram sentimentos saudáveis. Sentimentos saudáveis geram atitudes saudáveis, atitudes corretas. Amém? Qual é a boa notícia, bispa? Porque aqui nós estamos vendo que a guerra é feroz. A boa notícia é que Deus está lutando do nosso lado, nessa guerra. Hebreus 8:10 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Está se referindo à nova aliança, a graça de Deus que Ele já firmou com você. Descendente da eleição, agora você como um predestinado para a salvação. Na sua mente, o que disse que Jesus faria? O que Jesus disse que faria nessa aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis. É por isso que quando você chega aqui, não tem lá na porta um estatuto. Aqui é assim, ó, saia 5 centímetros de cima do joelho, o cabelo até aqui, o rabo aqui, a barba não pode, a barba pode, gravata não sei o quê, bibibi, aqui mulher daqui, homem de lá, aqui assim, não sei o quê. Não, amados. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso é pecado, isso não pode, isso não pode. Não. Nesta aliança, o próprio Espírito de Deus que habita em nós, imprime as suas leis. Aonde? Na nossa mente. Todo homem e mulher que vive a graça, sabe exatamente qual é o princípio, a regra de Deus para o bom viver. Amém? Por quê? Porque Ele imprime na mente. Também sobre o seu coração as escreverei. Olha como Deus está falando, que Ele confirma na mente e lá dentro, no íntimo, no espírito. Amém? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muito bem. Por que as nossas armas são espirituais e elas não podem ser carnais? Porque você sabe, as pessoas aí fazem guerra espiritual com jejuns. Jejum é uma arma da carne. Carne não vence nada. Carne não vence carne, muito menos vence mentiras do diabo. As pessoas fazem as suas guerras com vigílias, com campanhas, com sal grosso, com óleo, com água do Rio Jordão, com a gruta, do milagre. As pessoas fazem as suas guerras com armas carnais, não cortando o cabelo, pondo um véu na cabeça, usando uma roupa. Isto tudo são carne, armas carnais. Armas carnais não vencem guerras espirituais. Ora, as nossas armas não são carnais, não podem ser carnais, elas têm que ser espirituais. Por quê? Porque a nossa guerra é espiritual. Eu não tenho uma guerra carnal. Guerra carnal, os homens vencem com metralhadora, bomba. Você viu aí, guerra no Iraque, é uma guerra humana, uma guerra carnal, física. Se vence com tecnologia, com bomba, com granadas, com, enfim, estratégias e etc, etc. Armas químicas, sei lá, qualquer coisa que os homens têm para usar. Armas espirituais são preparadas por Deus para você vencer uma guerra que é espiritual. Então eu não posso usar armas da carne para vencer uma guerra espiritual. A arma da carne não vence nada. As pessoas estão aí enganadas, achando que jejum, o meu jejum, seu jejum não serve para nada. Jejum é mentira. Jejum é judaísmo. Jejum é um rito judaico que foi encravado por Cristo na cruz do Calvário. Jejum era um rito dos judeus quando eles estavam de luto. Eles punham preto e jejuavam para mostrar exteriormente que eles estavam de luto. Eles não comiam por crise pessoal ou por crise da nação. Aí os grupos de crentes no nosso país não são judeus. A lei foi encravada na cruz há 2000 anos. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Os crentes deste país, por falta de conhecimento, por pura ignorância espiritual, vivem de jejuns. Jejuns como arma espiritual para vencer o diabo. Nunca na Bíblia Sagrada jejum venceu o diabo. Nunca. Jejum era um rito dos judeus, que simbolizava um estado interior para que todos soubessem com algo exterior o que se passava com aquela nação, com aquele povo. Não, bispa, mas está escrito lá que tem que jejuar. Jesus jejuou para que você não tivesse que jejuar. Ele estava cumprindo a lei, por isso ele veio na carne como um judeu.
Jesus não veio como um português. Jesus veio como judeu para cumprir a lei dos judeus, 613 mandamentos, que ele mandou para a cruz, depois de cumpri-los todos. Porque você não poderia cumprir, eu não poderia cumprir, e nós estaríamos debaixo de maldição eternamente. O Senhor encravou tudo no madeiro. Ele disse que a dívida que era contra nós foi cancelada. Ele se fez maldição no seu e no meu lugar. Agora, se você compreende que a sua guerra é uma guerra terrível, espiritual, na mente, com dardos do inferno, como é que você acha que um jejum vai fazer isso? Bispo, mas lá está escrito que era para jejuar, que quando o noivo está presente, diz lá, quando o noivo está presente não precisa jejuar, mas o noivo ia ser tirado. Quando, porém, o noivo lhe for tirado, aí sim jejuareis. E as pessoas, nós estamos jejuando. Eu pergunto para a igreja cristã, onde é que está o noivo? Quem é o noivo? Onde ele está? Quem jejua está dizendo que o noivo está morto até hoje. O morto não está morto, ele ressuscitou. Ele vive, ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim. Eu tenho noivo, você tem um noivo. Não há motivo para ser, estar em crise, ficar de luto. Aí vem os irmãozinhos, não, eu jejuo para ter experiências espirituais. Sai dessa vida. Quando jejua, você tem experiências hormonais, metabólicas, puramente carnais. O que é, pastora Vera? Carnais. Não é experiência espiritual coisa nenhuma. Até porque você passa mal. Seu corpo sai do eixo. Passa mesmo mal. Aí diz assim, você fica uma pilha. Nunca viram quando jejua? Fica um nervoso só. Aí você sai batendo porta, e sai ofendendo as crentes. Sabe por que eu estou assim? É o diabo. Ah, é? É o diabo? Que parte você ainda tem com o diabo? Amém, irmão Marcelino? Vamos levantar as trombetas claras neste país, porque anda aí um grupo de escravos, com uma Bíblia na mão, querendo vencer o diabo com um jejumzinho. Não é um jejumzinho não, é 21 dias, coitado. Coitado. E o que mais me chama atenção é que os irmãos e irmãs que mais jejum estão tudo desse tamanho. Pode observar. Todos que vão para a televisão promulgar um Jesus de 30 dias, de 20 dias, de 7 semanas, são todas as irmãs batata. As gordinhas. E os homens tudo pançudo com o terno, com o botãozinho. Não, bispa, é jejum de líquido. É jejum de sólido. Depois pega o feijão, a sopa de feijão com macarrão, bate no liquidificador, vira líquido, toma, estou em jejum. Mas o que é isso? O que estão fazendo com Deus, com as obras? E aí, Sérgio, sério, fala sério. Como é que um dardo do maligno, que vem carregado do fogo do inferno, pode ser combatido com isso, com essa palhaçada? Palhaçada. Depois a pessoa está lá toda caindo, a vida desmoronando, está tudo mal, mas ela não dá o braço a torcer. E o que dizem os altares? Você está jejuando pouco. Tem que pagar o preço. Que preço mais eu tenho que pagar? Ah, mas eu estou falando do que eu conheço. Foram 17 anos, tudo que eu fazia era um Deus insaciável. Tem que fazer isso, tem que fazer o que eu fazia. Não resolvia. Não, falta consagração. Cacilda. O que mais eu tinha que fazer? Morrer na cruz? Dá tudo, dou. Dá os filhos, dá o marido. Amado, eu ia com barriga, com cestinho, com carrinho para as vigílias. A madrugada inteira, aquelas crianças no chão. E mamadeira para um, e trocava a fralda do outro. E 6 horas da manhã. Oh, amados, estamos em oração. Os irmãos orando, vocês sabem, né? Às 3 tinha um chá lá, um negócio qualquer. Aí o pastor procurava eu e o pastor Maurício, que não éramos pastor de nada. E dizia assim, é o seguinte, vocês dois podem falar alguma coisa para a igreja, porque acabou meu repertório. E nós falávamos, mas o quê?
sei lá, faz qualquer coisa. Esse povo vai ficar aqui até 8 da manhã. É triste isso. É triste isso. Aí, quando chegava 4h30, ele me punha para dar um estudo. Ah, mas que estudo você vai dar 4h30 da manhã? De sexta para sábado. O estudo da sonoterapia. Você percebe o que está na cabeça das pessoas? Os dardos. E as pessoas ali, sabe, com problemas financeiros, com problemas de saúde gravíssimos, com a família esboroada, com tudo errado. Mas ninguém assumindo que aquilo não funcionava coisa nenhuma. Nós estamos aqui para dizer, não funciona. Porque Deus diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E só são poderosas as armas espirituais. Então, como combater numa batalha espiritual com armas carnais? Segundo aos Coríntios 10:3, estou te mostrando na Bíblia. Porque embora andando na carne, nós estamos aqui na carne. Não militamos, a nossa luta não é segundo a carne. Então assim, eu tenho um corpo, eu tenho uma carne, mas na hora da batalha espiritual, eu não posso lutar com as minhas armas carnais, humanas. A minha luta tem que ser com armas espirituais. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga, as minhas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, é o poder das armas espirituais que vão combater, que vão vencer, que vai vencer os nossos inimigos espirituais. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que você busca a força de Deus? Numa campanha. Mentira! Como é que você busca força em Deus? Na força do seu poder. É no poder de Deus que você ganha força. E como é que o poder de Deus se manifesta? Quando você crê que esse poder já está na sua vida. Porque ele diz, eis aí vos dei autoridade. Ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. E este poder ele transferiu para a igreja, disse Paulo. Então esse poder está na sua vida, está na minha vida. Se você não acredita nisso, você vai ficar buscando arminhas. É como se fosse aquelas arminhas dos bonequinhos das crianças. Sabe aquelas arminhas de plástico? É aquilo lá. Não faça isso, meu amado. Você precisa usar o poder, as armas espirituais que estão dentro de você. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem igreja, amado, que pega esse versículo e diz, hoje vamos distribuir o capacete da salvação. Todo mundo de capacete. Hoje será o culto da couraça. Todo mundo de papelãozinho de couraça. Eu estou falando porque eu já vi. Hoje é o culto da espada, espadinha de papelão. O que é isso? Quando a palavra diz, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus não é a armadura do soldado romano. É a armadura de Deus. Quer dizer que tem uma armadura espiritual, Rose. Para poderdes ficar firmes agora, com toda a sua força. Contra as... É contra o diabo ou contra as ciladas do diabo? Então a sua luta não é direta contra o diabo, porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. A sua luta é contra as ciladas do diabo, porque ele não pode lhe tocar. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... O diabo não te toca. Então como é que ele age na sua vida? Com cilada. Você sabe o que é uma cilada? A arapuca. O que você falou, pastor? A armadilha. Aonde que está a cilada? Onde é que ele lança a cilada? Aqui. Usando todos os artifícios que ele tiver disponível. E ele tem todos os do mundo e os do inferno para usar contra mim e contra você. Amém? Isso aqui é um inimigo espiritual, amados. Nós temos que usar contra ele armas espirituais. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é contra a gente. Pessoa. E sim contra os principados. É muito principado, muito demônio, muito. Potestade, muita autoridade maligna. E contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças, o quê? Não é humana. Forças espirituais, não é humana. Forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Onde são as regiões celestes, bispa? Aqui mesmo.
onde nós estamos. A Bíblia classifica de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Primeiro céu é aqui, onde há ar, onde há gente. São as regiões celestes, onde estão os anjos, onde estão os demônios. É no espaço onde há pessoas para eles agirem. E o segundo céu? O segundo céu é onde estão os planetas, as galáxias. E onde é o terceiro céu? É o paraíso, onde Paulo foi levado e viu o justo com seus próprios olhos e recebeu a revelação da graça de Deus que hoje você recebe aqui também. Amém? Você está compreendendo isso? Agora, as forças do mal. Nós, amados, temos que entender até onde essas forças espirituais do mal, elas podem contra nós. Até onde elas vão? Elas não vão longe. Essas forças espirituais do mal não podem nada. Se a nossa mente for saudável, Fátima. Quando as forças espirituais do mal podem alguma coisa com as suas ciladas? Quando a mente for doente, enferma. Quando não se transformar, não se renovar a mente. Quando não se usa a palavra, o louvor, a oração, do jeito que eu estou lhe mostrando, então a mente está vulnerável para os ataques, para as ciladas do diabo. Quem compreendeu? Eu vou orar agora, encerrando o culto. Eu estou profetizando, eu estou declarando, eu estou chamando à existência mentes saudáveis. Agora, eu posso aqui virar do avesso para lhe explicar isso. Você tem que querer uma mente saudável. Amado, mude o que precisar mudar na sua vida, mas coloque o empenho de ter uma mente saudável. Pense conforme Deus está lhe mostrando, cresça na graça, cresça no conhecimento, se desenvolva, não se dê por bam, que eu sei tudo. Olhe para a sua vida e vê o quanto você precisa do toque de Deus. O quanto você precisa ainda do toque de Deus é o quanto você precisa de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Rei da glória, Deus de toda graça, maravilhoso Senhor, aquele que ensina, aquele que revela, aquele que esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos. Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus perfeito em todos os teus caminhos. Aqui estamos nós diante desta palavra extraordinária, esta palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes. Ó Deus, nós estamos diante de uma revelação que muda a vida, Senhor, que altera a história da existência do homem, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, entendendo, aprendendo de Ti sobre a necessidade de ter pensamentos saudáveis, pensamentos puros, pensamentos harmoniosos. Não adianta querermos ser pessoas espirituais com mentes doentias, mentes aprisionadas. Deus, eu clamo a Ti, Jesus, para que o Teu povo, Senhor, se disponha a crescer na Tua palavra, a crescer no conhecimento, Jesus, para que áreas sejam libertas, para que estas pessoas vejam, Jesus, ó Deus, a vitória sobre todas as ciladas do inimigo, Pai. Se alguém entrou aqui, se alguém se encontra entre nós com uma mente aprisionada, com uma mente, Senhor, doentia, uma mente negativa, uma mente, Senhor, para baixo, uma mente depressiva, uma mente cheia de malícia, uma mente com pensamentos infernais, agora em nome de Jesus eu repreendo esses pensamentos, Senhor, que eles sejam trocados, que eles sejam cambiados por pensamentos de Deus, que a mente de Cristo seja ativada, ó Deus, que ninguém pense além do que convém, ó Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, capacite os Teus filhos a usarem as armas espirituais que já estão em nós, Pai, que já estão disponíveis, Pai. Nós podemos vencer qualquer batalha, nós podemos vencer qualquer guerra. A nossa arma, as nossas armas são poderosas. Ó Deus, é a Tua palavra nos nossos lábios que destrói fortalezas. Ó Deus, é o louvor do nosso coração que anula sofismas. Ó Jesus, é a nossa oração que desmonta as estratégias do inferno, Pai. Ó Jesus, sacode este povo, Senhor. Encoraja cada homem, cada mulher desta igreja. Ó Deus, entusiasma aquele que entrou aqui abatido.
desanimado, Jesus. Ó Deus, aquele que tem dito, mas eu sou crente há tantos anos, hoje tudo pode se fazer novo. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de força, de vigor. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de ideias novas. Deus é um Deus de projetos. Deus é um Deus de sonhos. Deus é um Deus de capacitação. Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa suficiência. Em Deus faremos proezas. Nada pode nos parar. Nada, nada. Ó Deus, que o espírito de medo, os pensamentos amedrontadores sejam agora aniquilados. Que ninguém seja paralisado pelos seus próprios pensamentos, Pai. Esta igreja é como a águia, Senhor. Tem que voar mais e mais e mais, Pai. Ó Deus, eu profetizo, Pai, libertação aos cativos de mente, Senhor. Libertação aos pensamentos aprisionados pela tradição, pela religião, pelas ciladas do inimigo, Senhor. Eu profetizo hoje, Pai, libertação, Pai, naquela área em que o pensamento tem estado ano após ano doente. Agora, Jesus, a nossa mente está sarada, os nossos pensamentos estão saudáveis, e estes pensamentos saudáveis vão gerar vida saudável, Pai, corpos saudáveis, ó Deus, sentimentos saudáveis, palavras saudáveis, atitudes saudáveis, relacionamentos saudáveis, ó Deus, casamentos saudáveis, oh, vida profissional saudável, Pai, finanças saudáveis, Pai, uma igreja saudável, Pai amado. Oh Deus, saímos daqui, Senhor, vencendo sempre. Somos mais que vencedores. E a mente de Cristo não nos permitirá duvidar, porque a dúvida será o sinal do dardo do maligno na nossa cabeça. Toda dúvida está repreendida. Oh Deus, toda dúvida está repreendida. Toda crítica está agora aniquilada. A Tua palavra é a última palavra, e nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra e deste altar, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, diga que você recebe essa palavra. Amém e amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, por esta noite. Obrigada, Jesus. Tu és lindo, Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te damos graças e glórias. Fizemos grandes coisas nesse dia, ó Pai. Trabalhamos, estudamos, nos envolvemos com os afazeres domésticos, mas a melhor coisa que nos aconteceu foi termos sido trazidos por Ti, ó Pai, para ouvirmos essa maravilhosa palavra nesta noite. Palavra que tem transformado a vida de todos nós. Palavra que tem modificado estruturas, ó Pai, que tem trazido conhecimento para os Teus filhos, para que através do conhecimento, ó Pai, sejam libertos de toda prisão, de toda âncora, Jesus. Te dou graças, Te dou glória, Jesus, pelo nosso ministério, por essa igreja, por esse santo lugar, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Jesus, cobre-o com Teu pela vida da família apostólica, Jesus. Pela vida da nossa bispa, Solange Brant, Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que o Senhor tem feito chegar aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos dizer que nós dependemos de Ti, ó Pai. Que nós precisamos do Teu amor, da Tua força para viver. Mas que em Ti nós somos mais que vencedores. Temos esta força, ó Deus, porque aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, ó Pai, aquele que venceu as potestades, mora em nós e é para sempre, Jesus. Por isso, do alto desse conhecimento, nós podemos declarar que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai em paz.
Boa noite a todos. Domingo tem mais. Vamos louvar a Deus. Minha voz bendirei ao Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio à tempestade não duvidarei. És meu protetor e bem, ainda que a oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão. Nos dias maus levantarei a minha voz, e direi: és meu tudo. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Eu te prestou, és meu bom pastor, presente contigo seguro estou. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Eu te prestou, és meu bom pastor, presente contigo seguro estou. Com minha voz bendirei ao Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio à tempestade não duvidarei. És meu protetor e rei, ainda que a oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão. Nos dias maus levantarei a minha voz, e direi: és meu tudo. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Eu te presto, és meu bom pastor, presente contigo seguro estou. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Eu te presto, és meu bom pastor, presente contigo seguro estou. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Eu te presto, és meu bom pastor, Deus presente contigo seguro estou. Eu te presto, és meu bom pastor, contigo seguro estou. Contigo seguro estou. Aleluia! Com o Senhor nós estamos seguros. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. Diga quem está ao seu lado: as suas armas não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Boa noite, internautas.